Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui cheios de marra para conferirmos o 7º episódio da 5ª temporada da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount+. Pois bem, pessoal, e não é que, de novo, essa temporada apresenta mais uma história praticamente dedicada aos vilões e não aos personagens que queremos acompanhar? Sim, claro, de novo, dizendo isso, acho que eu já comentei no vídeo passado, que é interessante, sim, a gente conhecer a história de um certo vilão, de vilões, de uma certa vilania generalizada. Mas digamos que a série aqui, na sua 5ª e derradeira temporada, tem um probleminha. Os vilões apresentados, eles não encantam, eles não têm charme, eles não têm carisma, eles não têm nada, nem sex appeal, por exemplo, já que é um casal, né, de Bonnie e Clyde, né, como eles pretensamente tentaram fazer aqui, né. Não funcionou, simplesmente não adiantou criar esses personagens como antagonistas. E simplesmente quando a gente assiste, a gente fala, tá, e daí? É basicamente a sensação que eu tive. Muitos trekkers também têm a mesma abordagem, a mesma visão. Claro, tem gente que curte eles, tem gente que talvez não tenha gostado daquele episódio onde foi apresentado exatamente o que era, né, aquele casal, como se conhecer e bababi bababá. E talvez tenham gostado menos desse, ou o contrário, tenham gostado mais desse episódio e menos do outro. Sim, existem fãs que aceitam qualquer coisa. Fã de carteirinha é assim. Como eu procuro sempre ser mais crítico naquilo que eu gosto, e Star Trek é uma coisa que eu adoro desde criança, eu não posso dizer que, caramba, são bons antagonistas, estão ali no mesmo patamar de Khan, por exemplo. Não, né? Claro que não. Primeiro que são antagonistas que não metem medo. E, falando em antagonistas então mais forte que o Primarca aqui, né? Acho que é Rain o nome dele, né? O tio do Lack, né? Ele também não faz uma imposição que a gente fala, ai caramba, tô com medinho, tô me tremendo todo. Tô temendo pelos companheiros de Michael e a própria Michael. Não, claro que não, que se dane. Eu não tô nem aí, porque simplesmente, claro, os Brins, eles eram mais interessantes, talvez lá em Deep Space Nine, e, sabe, tinha uma certa aura de mistério. Aqui que foi revelado o que eles são, o que eles são, né, por debaixo da máscara, né, não encanta. Muito menos realmente, né, a maquiagem deles, na verdade o design deles, não agradou, não foi nada inspirado também, né? Então a gente não tem conexão, nada. A figura também, visualmente falando, da Maul, também não agrada, é uma composição pesada, a atriz também não ajuda muito, né? Ela aparece muitas vezes como um adolescente, que alguns dizem adolescente rebelde. Mas é aquela coisa, série feita para adolescente tem que ter uma protagonista ou antagonista nessa base, com o perfil de rebeldia, e por aí vai, assim como era a Michael no começo, nas suas 2 primeiras temporadas. Depois amenizaram um pouco a figura para ela ser uma capitã mais respeitosa, mas também não funcionou. Nada funciona em Discovery para falar a verdade, esse é o problema. Então não adianta tentar fazer um episódio que, na ideia dos roteiristas, tinha a proposta de estabelecer um grande conflito agora, com a chegada então do Primarca Brin, né? Eu sempre fico falando Brin, né? Brin, né? Para tentar estabelecer uma tensão maior, já que, vamos combinar, apenas o casal ali de golpistas não era o suficiente para a gente temer pelo pior, porque sempre eles pareceram apenas ladrãozinhos. Tudo bem, agora tem um grande vilão, né? Quando a gente vê aquele encoraçado Brin na tela, né? Diante ali de várias naves e também da própria base estelar ali, você fala, caramba, é só acelerar meia marcha, você já vai atropelando tudo ali e acaba, não precisa nem disparar a arma. É uma covardia ali, o poderio, né, de uma nave só, contra o resto ali do que tem, aquelas pouquinhas naves ali da frota estelar. É ridículo, não tem o que fazer, realmente, mas mesmo assim, não mete medo, é uma coisa visual que fica ali, mas depois que passa para os personagens,
a coisa se perde. E também, né, a tensão dada pelo vilão, então agora estabelecido, grande vilão forte aqui, né, o patriarca, não funciona porque a gente não sente emoção do ator, né? O Locke ainda tem a vantagem que ele não usa mais a máscara, então a gente sente, né? Agora só porque ainda tem o recurso daquela voz sem tradução, também não ajuda, não cria uma tensão. Ou seja, nada funciona. Talvez a escolha errada de vilão tenha acontecido aqui para a temporada, ou seja, um erro de base ali do projeto. Talvez se inventassem outras, inventassem uma espécie nova, agressiva de uma maneira diferente, talvez tivesse funcionado. Mas é aquela coisa, como eles precisam fazer fanservice, isso acaba atrapalhando. Como também teve um fanservice aqui, meio que gratuito, da presença da Nan mais uma vez. Personagem que eu gostava bastante lá na segunda temporada de Discovery, que eu até achei chato, né? Quando já se cogitava que existiria a série do Pike e a Nan foi junto com a Discovery para o futuro, eu falei, não, podia ter ficado. Ela era uma boa chefe de segurança. Depois ela foi descartada na terceira temporada, teve uma aparição na temporada passada, a quarta, e agora voltou também. E também acho que só vai aparecer nesse episódio e depois nunca mais. E acabou, né? A série vai acabar agora, então enfim, né? É uma personagem desperdiçada meio para cumprir tabela puro fanservice. Mas, no começo do episódio, temos a questão que temos lá agora um cartãozinho de memória, né? Um cartão de acesso, depois a gente acaba descobrindo que é um cartão de acesso, né? Precisa ser decifrado, essa é a nova pista, né? É a quinta pista. Não, na verdade é a quarta pista, né? Para chegar na quinta pista. Também, quem se importa mais com isso, né? É a pura enrolação. Depois a Tilly quer ir embora, quer ficar lá diante do perigo iminente, do encoraçado ali chegando, ela quer voltar lá pro quartel-general da frota para ficar com seus cadetes, mas aí, não fica aqui, filha. Continua lá o seu papo com a Dira para resolver o problema. Também não serve de nada. Aí também tem a questão do Book querendo também ajudar, querendo ser mais proativo, mas todo mundo falando não, a Nan fala não, o Michael fala não, e todo mundo fala não para ele. Fica ali. Você não foi chamado para resolver o problema e você tem uma grande realmente relação com o inimigozinho da vez, por que não deixa atuar? Não, tem que ficar enrolando. Aí depois ele acabou sendo aproveitado lá na questão de telepatia, né, da empata, ele é um empata, né, ele conseguiu lá descobrir a localização através do cartão onde está a tal da biblioteca. É uma certa forçação de barra, né, vamos combinar, né, mas ok, a gente aceita, porque precisa passar para frente a história. E vamos combinar também, né, a relação entre Maul e Book também não funcionou. Se provou insatisfatória, mal desenvolvida e serviu para nada, né? Outra base estabelecida para essa temporada que foi jogada no lixo, não souberam desenvolver. Poderia ser útil essa forçação de barra de o Book já conhecer profundamente, né? Ter um relacionamento bem próximo com a vilã da vez. Foi forçado, mas poderia dar certo? Poderia, não deu. E por mais que eles tentem, quer dizer, se até agora, no sexto episódio, já não foi funcional a relação entre os dois, eles só ficam brigando o tempo todo do mesmo jeito e acabou. Não vai passar disso, não tem como passar disso. Pelo menos esse episódio aqui serviu como uma pequena surpresa, que foi a morte do Locke. Morreu, e aí? Mas tem aquela questão que também já meio que já estava vendido durante muito tempo, né? De a tecnologia ali dos progenitores servir para voltar alguém à vida. Ou seja, se ele morreu, então a gente pode contar que isso vai acontecer até o final da temporada. Porque afinal, né, todo mundo tá nessa questão de ir atrás dessas coisas ali dos progenitores na intenção de ser algo poderosíssimo, mas ninguém sabe de verdade se é isso, que já era a base lá daquele episódio da nova geração. O conceito era o mesmo, era todo mundo atrás daquilo para depois chegar no final e descobrir, não, é apenas a criação da vida, onde tudo começou, as formas humanoides espalhadas pela galáxia. Era só isso. Tende a ser também a mesma coisa no final da temporada?
Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos conferir depois. E se for de fato, aí vai ser mais frustrante, porque eles tipo só repetiram a base daquele episódio da nova geração e assinaram embaixo: não somos originais, só estamos copiando tudo que já fizeram antes. Ponto. Eu não tenho o que fazer. E o episódio até é curioso. Ele tem mais dinamismo que muitos outros episódios aqui desta temporada. Acontece várias coisas, mesmo que seja até, se você for fazer uma visão geral, um episódio garrafa. Ele se vale de cenários que já estão prontos, não cria nenhum novo e beleza, é uma forma de economizar grana. Aliás, se percebe facilmente que essa temporada estava com um orçamento muito baixo. Aquele do episódio do loop temporal, o episódio do espelho, se valem de cenários que já estão disponíveis. É só, né, fazer uma redecoração e beleza, recalchuta ali e vamos embora. O episódio anterior, onde tivemos uma locação, né, foi uma raridade, foi poucas vezes que gastaram alguma coisa. E vamos combinar também que não tinha muita coisa diferente. Tinha um cenário lá do templo, né? Enfim, né? Estão economizando até em atores. Até eu esqueci de comentar que no episódio passado o Saru não apareceu de novo. E agora já é a quarta vez em seguida que ele não surge em tela. Só é citado, né? E tem uma explicação, parece, né? O ator, o Doug Jones, ele estava participando, ou estava na época, né, da gravação dos episódios de uma produção da Disney. Parece que era o Abacadabra 2, né? Grande filme. E é estranho, né? Ele conseguiu escapar, digamos assim, né, de vários episódios. E depois teve um problema, né? Acabaram descobrindo que ia ser a temporada derradeira e tiveram que reescrever muita coisa, principalmente para você pensa, cara, eu vou ficar alguns tempos afastado aqui da minha série, mas ano seguinte aí eu participo mais, né? Compensa-se, né? Uma coisa lá, né? Diminui meu cachê, aí eu participo mais depois da outra, aí você descobre que não vai ter mais nada no ano seguinte, e aí como é que fica? Com certeza tiveram problemas em acertar o Saru aqui nesta temporada, assim como todos os seus personagens, né? Darem um certo final. Estou curioso para ver o que eles fizeram a respeito disso. Mas enfim, esse episódio aqui, ele sim propõe e faz um caminho interessante, mesmo sendo um episódio garrafa, ele consegue ser mais dinâmico em termos de cenas mais variadas do que os episódios anteriores. Dá para perceber que os anteriores são mais simples na construção. Aqui é um pouco mais rebuscado, mas isso também não ajuda, porque no fundo do episódio, como muitas pessoas comentaram, ele tem um certo teor de ser muito burocrático, e de fato é um episódio que você pode até considerar que ele está meio redondinho, as coisas estão colocadas, estão expostas. Pois é, acabou a bateria do microfone, fiquei falando acho que quase uns 10 minutos, e tenho que falar de novo, e o pior é que eu não lembro o que eu falei, né? Eu revi aqui, eu estava falando que o episódio ele foi bem escrito até, digamos, mas ele está redondinho, né? Acho que eu cheguei a falar isso em áudio, né? Mas ele não é funcional, parece que ele não consegue alcançar os seus objetivos, ou consegue de fato, mas o que a produção tem, depois que o negócio é escrito, né, e é produzido, chegamos a um resultado. O resultado não é funcional para aquilo que foi escrito. O carisma dos personagens não ajuda, o design dos personagens também não ajuda. Essa junção, até um pouco talvez da direção, de novo, também não está ajudando, não cria um certo dinamismo aquilo que foi proposto pelo texto. É um caso que acontece de vez em quando também, mas o problema é que a gente não consegue se afeiçoar a tudo isso justamente porque nos episódios anteriores, se estamos no 7, os 6 primeiros, eles não conseguiram fazer com que a gente se conectasse com todas essas possibilidades que temos na temporada. E mesmo quando vem agora um grande vilão, ele também não tem o seu impacto. E agora, eu não lembro se eu já falei isso ou não, mas eu acho que o Primarca, como é o nome dele?
é, não lembro agora o nome dele, enfim. Ele não cria um grande impacto, porque justamente o design, que até já existia, né? Os Brins, eles eram conhecidos lá em Deep Space Nine, mas eles tinham uma pegada um pouco mais forte, né? A gente se interessava mais, mas aqui, não sei, não é funcional, não agrada, pelo menos na minha percepção, e eu percebo que muitos fãs também não estão curtindo a temporada, e basicamente é porque o que a gente tem para ver, se a gente já não gosta muito, né, da base, do elenco fixo, né, principal, aí quando vem os novos personagens e eles também não são atraentes, aí fica complicado. E quando a gente chega então num texto que ele tem uma concatenação de elementos interessantes, torna-se não funcionais porque os objetos, né, que o texto determina, eles não são bonitos, não são atraentes. É um problema bem sério, na verdade, que algumas séries acabam tendo que enfrentar. E isso é um problema que você, quando está escrevendo o texto, às vezes você nem percebe, né? Porque quando assim que começa a filmagem, é que esses resultantes vão se apresentando, principalmente para a audiência, depois, meses depois, aí não tem conserto, né? Essa série, essa quinta temporada especificamente, ela não tem conserto. E, de novo, é um erro focar mais uma vez na figura dos vilões. Ok, e o problema, claro, é uma série curta, de apenas 10 episódios. Você dedicar um episódio para eles, e aquele não foi funcional, né, quando a gente descobriu a história dos vilões. Dedica mais outro episódio para eles, e acrescenta ou um vilão mais forte ainda, que também não funciona, aí é um problema, né? Claro, a gente tem agora a vantagem, ou sei lá, a desvantagem que morreu um dos vilões, né? O Locke morreu. E aí, como é que vai aproveitar essa possibilidade? Será que ainda vão fazer mais um episódio dedicado só a Maul, por exemplo? Aí serão 3 de 10 dedicado a ela? Ela não é um personagem que funciona, ela não é atraente. Realmente, não funciona nada nessa temporada. Tá difícil de gostar realmente disso. E agora que eu esqueci o que eu gravei, né, realmente fica pior ainda nos meus comentários. Mas quando eu review o vídeo, eu esqueci de comentar, né? Uma coisa forçada que teve aqui nesse episódio também foi a Reno, né? Do nada, né, para poder solucionar a pista da vez, né? E tinha aquela questão ali de biblioteca, não sei o quê. Aí se fez uma pesquisa, pediram para a Zora, né? Aí quem é da tripulação que manja de livros antigos? A Reno, pode chegar nela que ela vai saber. É uma forçação de barra, né? Poderia ter outra solução, a própria Zora podia dar a referência a respeito da tal da biblioteca eterna, e porque tem que ser ela? Que diacho de aproveitamento é esse de personagem que eles fazem? A Reno sempre entra umas roubadas, digamos assim, desde que ela surgiu, para falar a verdade. Ela apareceu na segunda temporada, né? Acho que foi, né? Acho que foi na segunda temporada. Ela era tripulante da época do Pike, né? É assim. É, porque ela veio do passado, né? Ela foi pro futuro também. Sim, ela não é um personagem do futuro. O personagem do futuro é apenas a Adira, né? E Grey, né? Então, realmente foi uma situação completamente forçada. Aí sim a gente pode dizer que foi um erro do roteiro. O roteiro que até foi escrito meio redondo, tá, mas isso foi um exagero, com certeza. Aquelas questões que eu já havia comentado no começo do vídeo a respeito do Book ser meio descartado, depois ele é aproveitado para ter a localização lá onde fica a tal da biblioteca, uma situação também que não adianta nada, né? Assim, outras coisas também, que acho que perdeu ali no áudio, eu falei a respeito que o Reiner também foi mal visto mais uma vez, e a Michael tinha solução para tudo, né? Fazer o quê? Ah, mas alguém que eu gostei nesse episódio foi a atuação da T'Rina, né? A presidente lá de Ni'Var, que já que não apareceu, né? A presidente da federação, né? Uma coisa meio esquisita, né? De vez em quando ela aparece, e às vezes não aparece. Parece também a outra atriz que também foi deixada de lado, não dá para entender, né? Mas de qualquer forma, a T'Rina, ela estava bem, né? Ela citou Saru,
E ela estava impositiva, ela estava realmente fazendo uma certa diplomacia. Sim, são os pontos positivos do roteiro. Ele parte para esse lado mais diplomático, para um episódio não baseado em ação. Teve só aquela fuga da Mol, né? E, aliás, o golpe também do Lack de fugir também foi meio idiota, né? Meio suicida praticamente, né? Bom, ele falou para ela que talvez você não goste do que eu vou fazer. Foi uma coisa meio idiota, para falar a verdade, né? Assim, uma coisa também que eu não tinha comentado quando eu gravei, um detalhe que o Hugh, ele achou uma solução para tentar curar um pouco ele meio que sabia que ia morrer o Lack, né? Mas ele tinha um tratamento paliativo que era baixar a temperatura ali dentro do campo de contenção, né? Inclusive, né, quando ele precisava até entrar lá dentro, ele estava com um casaco, né, para se proteger um pouco do frio. Só que a Mol, ela não estava com um casaquinho. Não entendi. Eu até esqueci de voltar depois a imagem, mas não, né? Ela estava com a mesma roupa que ela estava antes, quando ela chegou, né? Quando ela foi teleportada da outra nave. E ela não estava sentindo frio, não. Porque ela estava sentindo todo o gelo que estava em cima do Lack, né? Se curou ele, é sinal que estava funcionando a temperatura, né? Baixa a temperatura. E também foi uma bancadinha do roteiro, né? Vamos combinar, né? Uma coisa também que eu estava tentando lembrar, comentar, é uma das naves ali da frota, né, que apareceu, uma nave, só um pedaço de nave com mais 4 pedacinhos em volta, né, que são 4 nacelles, né? Quando a gente lembra de novo, né, que as nacelles agora não são mais conectadas às naves, a gente fala, que diabo é isso, né? Uma nave com 4 naves auxiliares em volta, que nem parece uma nave, né, de Star Trek, né? Não importa que 800 anos no futuro, né? O design tem que se manter, né? Não mudar completamente, porque senão perde a identidade da série, né, que vem lá desde os anos 60, né? Mas, enfim, né? Eu não sei mais o que falar aqui, porque o que eu falei eu esqueci, não sei se o que eu falei agora compensa o que se perdeu de áudio. Bom, vamos então tratar logo de uma certa nota para esse episódio, né? O que atribuir a ele? Eu considero ele um episódio que, em termos de roteiro, talvez ele tenha sido um pouquinho eficiente. Mas em termos de execução, ele deixou a desejar, porque a base foi mal feita, né? Má escalação dos atores para esses personagens que são fracos, né? É uma coisa que somou a outra e tendeu a resultar num roteiro com um episódio que ele não tem o punch, ele não funciona. Ele não é um episódio ruim, eu não fiquei entediado enquanto estava assistindo ele, só que eu não me senti empolgado, né? É como você... acho que essa comparação me perdeu com o áudio perdido. É como você pegar um ônibus, né, e ir para o trabalho, ou ir para a escola, ou visitar a sogra, né? Você olha para fora e não curte a paisagem. Você só está indo, não está se divertindo. É uma comparação que eu mais considerei apropriada para esse episódio aqui, né? A sensação do que eu senti a respeito dele mesmo. É um episódio mediano, ou talvez menos que isso. Portanto, para o 7º episódio da 5ª temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo apenas 2 asteriscos. Eu acho que merece mais do que isso. De novo, não é um episódio ruim. Não é ruim. Ele é mediano, ele não é funcional. Principalmente ele não é funcional. Ele chega aos seus objetivos, mas você fica com a sensação de tipo... Tá, cheguei lá, e daí? Não tem apego. Sei que muita gente gostou, mas muita gente também achou sem sal. Eu estou então no grupo que achou realmente um negócio esquecível. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários do vídeo. E da minha parte, é isso.